Boa noite, amados. Que a graça, que a paz de nosso Deus, que ela continue conosco, sobre todas as lutas, sobre todas as provas, sobre todas as tribulações, mas que o Senhor sempre continue conosco. Nosso desejo nesta noite é que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Temos tido dias difíceis, dias de luta, dias de grandes provações, mas cremos num Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Queremos desejar nossa palavra de gratidão aos irmãos que estiveram orando conosco. Estivemos aí numa semana um tanto difícil, com enfermidades, mas graças a Deus estamos aqui novamente para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Como você está hoje, o nosso desejo é que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que a sua família esteja bem e que a mão do Todo-Poderoso continue guardando a sua vida e a sua casa. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, também pelo privilégio de estarmos juntos compartilhando a bênção da palavra de Deus. Afinal, estamos aqui nesse mundo como meros passageiros, esperando em Deus, naquele grande dia, o qual iremos desfrutar da sua grande volta. Então, nosso desejo, queridos, nesta noite, é que você já se sinta feliz por fazer parte de uma geração que está pronta, aguardando a volta do Senhor. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bendizemos o Teu nome, Pai, pelas enfermidades, pelas lutas, pelas provas, pelas grandes tribulações, pelas perdas. Mas, acima de tudo, bendizemos o Teu nome pela salvação eterna em Cristo Jesus, o qual, Senhor, é tudo na nossa vida. Te pedimos que Tu visite cada lar aqui representado, cada família, cada filho, cada esposo, esposa, cada empresa, cada consultório. Te pedimos que Tu visite cada lar, Senhor, e tão somente nesta noite, traga-nos uma palavra, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades. Que seja uma palavra, Pai, que venha, Pai, falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Que bom. Queridos, o ano de 2020 a 2021, ele está propenso a novidades. As perspectivas para 2021 não são as melhores. Mas o ano de 2020, nós iniciamos com crises. Irã, Estados Unidos se degladiando, defrontando uma guerra um para com o outro, Oriente Médio e América do Norte, mas ali atingindo todo mundo, porque tudo aquilo ali faz alvo ou é alvo do foco do mundo e tudo gira em torno dos Estados Unidos, nós sabemos disso. Mas aí, depois dessa média pausa, nós tivemos aí um grande incêndio na Austrália, E que incêndio terrível! E todos os dias os noticiários eram os mais terríveis. E ali temos informações que mais de 1 bilhão de animais morreram diante de todo aquele fogo que incendiaram as florestas de um país que luta muito pelas belezas naturais, Austrália. Posteriormente, tivemos também esse ano uma peste de gafanhoto, que invadiu ali a África, Paquistão, onde grilos terríveis invadiram aquelas plantações, assolando e trazendo fome àquelas pessoas. E para complementar, nós tivemos ainda a Covid-19, que ela veio para assolar não só uma ou duas nações, mas para colocar de joelhos todas as grandes potências mundiais. As crises
elas são visíveis. E para onde nós olhamos, as tempestades, as notícias de Jó são constantes. Há momentos que a família atinge a sua casa. O lar foi fuzilado. Uma artilharia pesada. Neste momento, muitos pais estão de cabeça preocupada, porque o governo deu 2 meses, mas algumas indústrias, alguns oramos e aparentemente parece que nada está acontecendo. Clamamos, choramos, pedimos e parece que nada acontece. Queremos subir e parece que a cada dia a humanidade está afundando. Incidentes e o pior, quantos lutos, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas mortas. Mas por trás desse pano de fundo da Covid-19, o que nós estamos vendo é que muitas pessoas estão sendo atingidas por várias outras doenças e vemos que, infelizmente, governantes estão aproveitando esse momento da Covid como a galinha dos ovos de ouro. Estamos em crise no Supremo, estamos em crise na presidência, o estado do Rio de Janeiro está um caos, Pernambuco, milhares de pessoas morrendo, Ceará, milhares de pessoas morrendo. E sobre todas essas coisas, não podemos negar. O mundo mudou. As coisas mudaram. Tudo mudou. Mas o nosso Deus permanece o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, queridos, as crises são inevitáveis. Elas acontecem. Mas nós precisamos entender que o momento, ou esta crise, é um momento especial, ou a oportunidade de você voltar a ter comunhão com Deus. Este momento que estamos passando agora é o momento ideal ou crucial para nós voltarmos a termos íntima comunhão com o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, pregado por muitos preletores, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que diz: estava, porém, enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. A crise começou a atingir um lar. Eu quero tratar do tema nesta noite. Nada está perdido. Tudo está no controle de Deus. Eu não me canso de dizer, Romanos 8,18, para mim tenho por certo
que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Precisamos entender, queridos, que nós conhecemos Jesus, que nós ministramos, que nós adoramos, que nós louvamos. Mas isso não nos isenta de passarmos por vários problemas neste mundo. Nós estamos no mundo, mas não vivemos como as pessoas do mundo. Mas também passamos pelas mesmas ou muitas aflições que o mundo tem passado, como o momento que estamos passando agora. Mas o mais interessante é que a confirmação da palavra de Deus sempre estará na nossa vida. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu querido, minha querida, independente do momento, da circunstância, Deus está com você. Independente da luta, da provação, da tribulação, da doença, da enfermidade e do luto, Deus está com você. Eu aprendi pela palavra, irmãos, que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Então nós não temos que ter essa ânsia, essa preocupação, esse pânico, porque temos uma certeza de que o nosso Deus, na vida ou na morte, sempre estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas fugiram da normalidade. Estava aqui uma família muito bem estruturada, um amigo de Jesus, com suas irmãs, vivendo muito bem, mas o interessante é que de repente nessa família ocorre um incidente. Lázaro adoece. E veja que no versículo 3 houve um recado para Jesus. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Então veja que era uma pessoa amada de Jesus, era um amigo de Jesus, a Bíblia deixa claro, mas estava enfermo. E foi uma oração bem direcionada, porque, irmãos, naquele contexto, para você reconhecer a Jesus como Senhor, você estava indo muitas vezes de encontro à lei. Porque, segundo a lei mosaica, em hipótese alguma você poderia reconhecer outro Senhor, a não ser o Deus Yahvé. Mas aí de repente vem aquela pessoa e diz: Senhor, o amigo que tu amas, Lázaro, está enfermo. Nessa geração que vivemos, é preciso ter muita coragem para dizer: eu só creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Na geração que vivemos, é preciso ter coragem para renunciar o nosso elo religioso, para reconhecer que só em Jesus há salvação, que só em Jesus há intercessão, só em Jesus há libertação, e somente Ele poderá entrar em contato com Deus a nosso favor. É preciso ter coragem em nossa geração para reconhecer que só Jesus é o Senhor. E eles reconheceram. No meio de toda aquela geração, reconheceram. E eles explanaram a situação. Senhor, teu amigo Lázaro está enfermo. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? A sua resposta que diz no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Você já imaginou que esse momento que você está passando é para a manifestação da glória de Deus na sua vida? Você já imaginou que esse momento que nós estamos passando, que o mundo está passando, é para que o poder de Deus seja reconhecido entre todas as nações? São bilhões e bilhões de dólares investidos em laboratórios, as empresas estão investindo pesado, mas tudo está no controle do Senhor. Você já parou para imaginar que todo esse momento é para que as pessoas reconheçam que sem Deus ninguém não pode fazer nada? É para que as pessoas se voltem para Deus? É para que as pessoas reconheçam que sem Deus nós não somos nada? Mas no versículo 5, olha o que aqui a palavra diz. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro.
veja que Jesus sempre confirmou o seu amor para com os seus. Queridos, quantas vezes Deus prova o seu amor na sua vida? Já provou. O que Jesus precisa provar mais para que você entenda que Ele lhe ama? E que tudo isso que está passando está no controle dele, mas o olhar dele está voltado para você. O que precisa acontecer mais para você reconhecer, parar e descansar e saber que Deus é o Senhor que trabalha por aqueles que nele esperam? Entenda, meu querido, o olhar de Deus nesse momento está voltado para você. Ele conhece as suas lutas, as suas crises, as suas necessidades, os seus temores. Mas, ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, por mais que eu esteja com medo, por mais que eu veja que as notícias de Jó têm chegado, eu tenho que crer no Deus que sempre estará olhando e comigo. Bendito seja Deus. A crise é uma oportunidade de nós demonstrarmos em quem nós temos depositado a nossa confiança. Onde está a nossa segurança? Um dos hinos mais tocados nas igrejas. Minha fé não está firmada por tudo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aí diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Ou se fechar, louvar nos dias atuais. Queridos, são nesses momentos que nós precisamos provar para todos em quem nós temos crido e aonde está a nossa segurança. Quando nós entendemos, Senhor, que independente da circunstância, Deus é Deus, nós precisamos saber que se Ele fizer ou não fizer, se acontecer ou não acontecer, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. E sabe o que é que acontece nesse contexto? Foram informar Jesus que Lázaro estava doente. Mas Jesus não mudou o seu itinerário. Vocês já notaram que o grande slogan do momento, principalmente das igrejas cristãs, evangélicas, o nosso Deus é o Deus do já. E colocaram isso de uma forma tão explícita na mente das pessoas que parece até que Deus está na parede aguardando a ordem das pessoas para realizar determinados feitos. E Ele vai ter que fazer agora. Mas, queridos, dele é o querer e o efetuar. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. O texto diz aqui que Ele não mudou o seu itinerário. A notícia veio. Essa história do Deus do já não, irmãos. Deus é o Deus do sim, é o Deus do não, mas é o Deus também do espere. Há quanto tempo você está esperando a resposta de Deus? Espere mais um pouco. Aquele que há de vir virá e não tardará. Precisamos entender, meus queridos, que a ordem de Deus para a minha e para a sua vida já foi decretada e nada pode mudar o decreto de Deus para mim e para você. Mas eu preciso me firmar nas suas promessas, crendo e aceitando o tempo e a sua forma de agir. Mas como conciliar o amor com a demora? E de repente o texto diz que Jesus ouviu o recado, mas ficou ali dois dias. 2 dias. E o medo naquele lar. E de repente chega a morte. 2 dias eram muito tempo, mas em nossas causas, já notaram que Deus sempre está demorando? Já notaram que em nossas causas Deus sempre está demorando? Como o Salmo 40 é bonito. Esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Mas como esse salmo tornou-se escasso. Nós queremos ir para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor.
E como nós estamos apavorados nesse momento, Senhor, apressa, Senhor, apressa, Senhor, apressa, Senhor, acaba com isso. Mas, queridos, Deus está tratando com o mundo. Deus está tratando com você. Deus está tratando comigo. Deus está tratando com as grandes e pequenas nações. Deus está tratando com o mundo. Nada acontece sem a vontade e permissão de Deus. Lembra-se de Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas para tocar nele teve que ter a permissão de Deus. Parece a Covid, vem lá da China, teve que ter a permissão de Deus. Então, querido, se Deus permitiu, tem um propósito nele. Sobre esta enfermidade, sobre essa luta, sobre tudo isso que está acontecendo, há um propósito de Deus e eu tenho que crer nisso. Esperei com paciência no Senhor. Lembra-se de Abraão? Quanto tempo? 25 anos depois de ouvir que a promessa se cumpriu. Salmo 27,14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, independente das circunstâncias, como homens e mulheres de Deus, precisamos crer na palavra e continuar esperando no Senhor. A crise é uma oportunidade de aprendermos a esperar em Deus. Jesus, irmãos, Ele é lindo. Quando nós pensamos assim, que estamos sós, muitas vezes nós estamos no meio da multidão, mas a gente não conhece ninguém, a gente se sente só. E quantas vezes dentro da nossa própria casa nós estamos sozinhos. Mas o interessante é que Deus, Ele sempre está presente e nunca vai se ausentar da nossa vida, principalmente nos momentos de crise. No versículo 14 desse texto, o autor nos diz: então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Se dizem uma das coisas que atingem a nossa alma, atinge a nossa vida, dói, é quando a morte chega dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como dói. E eu imagino a dor daquelas irmãs, porque de repente a felicidade, o momento acabou. Os projetos, os sonhos, tudo havia acabado, porque Lázaro estava morto. E no versículo 21 o autor nos diz: disse, pois, Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas tinham uma convicção que a presença de Jesus faz toda a diferença. Jesus tem feito ainda a diferença na sua casa? A presença de Jesus ainda é sentida no seu coração? Ainda existe aquele mesmo fervor, aquela mesma esperança, aquela mesma promessa? Queridos, se não, volte a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Eu quero convidar você nesta noite a voltar a sonhar. Por cima de todas as catástrofes aí, volte a sonhar, porque Jesus realiza sonho. O seu grande amor, Ele mudou o rumo de toda a história, por amor de mim e por amor de você. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus estava lá no seu trono, e lá do seu trono, Ele resolveu descer para te abençoar. Você imaginou isso? Nós estávamos condenados. Ele veio e nos abençoou. Nós estávamos perdidos. Ele nos achou. Nós estávamos cegos espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
Capítulo 4, versículo 4, o texto nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás havia cegado o nosso entendimento. Mas, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E foi a palavra de Jesus que adentrou no meu e no seu coração e nos fez ver que nós estávamos cegos espirituais, mas Ele nos deu nele vida e vida em abundância. Nós estávamos caídos e Ele nos levantou. Estávamos mortos e Ele nos reviveu. O sangue de Jesus é a vacina contra a pandemia do pecado. Eu tenho que entender que nessas crises nós demonstramos quem realmente somos. São nos momentos de crises que nós vamos ver o tamanho da nossa fé. São nos momentos de crises que nós vamos demonstrar onde está a nossa esperança. São nos momentos de crises que as pessoas vão nos ver como homens e mulheres de Deus, firmados e alicerçados, independente das circunstâncias, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas uma coisa interessante acontece no versículo 39 de João, capítulo 11. Jesus disse, tirai a pedra. E Jesus chega lá em Betânia, encontra-se numa situação em que Lázaro já estava morto. As suas irmãs chorando foram certamente ao encontro de Jesus. Choraram. Mas infelizmente, ao olhar dela, nada poderia mais acontecer. Mas Jesus diz, tirai a pedra. Aparentemente, irmãos, não havia mais esperança alguma. Porque Lázaro havia sido colocado em um túmulo e naqueles túmulos vários corpos estavam ali. Lázaro é apenas mais um. Mas quando Jesus chega no cenário, ele transforma tudo. E ele diz, tirai a pedras. E a nossa pergunta, querido, quantas pedras estão imbuídas ou embutidas na nossa mente? E quantas coisas vêm e ficam firmadas e ficam alicerçadas como verdades, coisas que vão de encontro à palavra de Deus, e Jesus diz, para que eu trabalhe é preciso tirar a pedra. Ele como Deus, como homem, Deus homem, ele poderia simplesmente dar ordem aos anjos ali arrancarem aquela pedra, mas ele fez questão de mostrar que o que depende de você é para você fazer, e o que depende dele é para ele fazer. A ordem era, vocês tirem a pedra. Quantas pedras estão ocultas nos relacionamentos? Quantas farsas, quantas mentiras? Quanta pedra do ódio estão firmadas em tantos corações? A pedra da inveja, a pedra da mentira, a pedra da fofoca. A pedra que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. E Jesus sempre nos diz, tire essa pedra. Essa pedra que está aí no seu coração que você não consegue mudar. Essa pedra que está aí dentro do seu coração que você não consegue ser diferente. É preciso tirar a pedra. A Bíblia diz, nova criatura é os que estão em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário tirar a pedra. As crises são momentos em que nós demonstramos quem realmente somos. O autor continua no versículo 39 dizendo que ele estava morto há 4 dias. Imagine ali aquele estado já, né? Corpo certamente inchado.
Deus nos chama pelo nome. E o interessante é aí que está o X desse contexto, é que se Jesus dissesse, defunto, saia daí, muitos iriam sair. Tornam-se impossíveis. Creia, volte a sonhar, porque o nosso Deus, Ele ainda realiza sonhos. Lázaro saiu, foi recebido pela família. A felicidade voltou ao lar. Há comentários de que jamais o mundo será o mesmo. Eu tenho que entender que a palavra é a mesma e a promessa de Deus na minha vida não muda. Nosso desejo, volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Quero que você hoje continue crendo nesta palavra, no milagre, num Deus que é capaz de chamar um defunto à existência depois de 4 dias. É um Deus que pode jogar toda essa praga e nos trazer novamente a alegria em que sempre depositamos nele. A convicção de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Volte a sonhar, querido. Não perca a esperança. Deus está te guardando. Deus está te fortalecendo. Deus ainda vai realizar teus sonhos, teus projetos. Deus ainda vai continuar trabalhando na sua vida. Independente do que você diga, Deus é Deus. E Ele continua trabalhando. Volte a sonhar. Volte a renovar sua esperança. Volte a buscar Deus. Volte a ler a palavra. Volte a buscar a Deus. Tenha convicção. Deus ainda age no meio daqueles que nele esperam. Sua empresa vai voltar. Seu trabalho vai normalizar. Sua vida vai voltar ao normal. Você vai voltar a glorificar a Deus na casa do Senhor. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está vivo. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Nós glorificamos e Te exaltamos. Porque cremos num Deus que trabalha por aquele que nele espera. Pai, que Tu visite agora cada lar, fortalecendo a fé. A fé num Deus que ressuscitou um homem que há 4 dias estava morto. Que seja um Deus que agora realize, Pai, reanime, reavive sonhos. Traga à existência as coisas que não existem, para que possamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Que em nome de Jesus nós profetizamos agora que aquele que está na cadeira de rodas se levante, que aquele que está enfermo tenha saúde,
que aquele que foi atingido por enfermidades, aonde essa mensagem chegar, seja atingida pelo poder de Deus. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Deus, cremos no teu grande vento, vento do avivamento, vento da vitória sobre as nações. Acima de tudo, tu és Senhor da nossa vida. Cremos, meu Pai, que tu estás visitando essa pessoa agora. Estás tocando no coração dela agora. Tu estás entrando na mente dela agora, falando ao coração dela agora, que tu nunca mudaste e que tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Visita todos os departamentos dessa família e faz o sobrenatural acontecer. Cremos num Deus que faz tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Faça milagres, Senhor, para que as pessoas creiam que tu estás vivo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, volte a sonhar. Não desista dos seus sonhos. Os teus sonhos, os teus projetos são os projetos de Deus. Estão firmados nas mãos de Deus. Não desista dele, porque Deus não desiste de você. Deus te abençoe. Te dê uma semana cheia da graça. E que o Senhor, esta semana, nos surpreenda.